Tarde Bahia, seu programa de todas as tardes aqui da tela da Band, do som da rádio Band News FM, do nosso canal do YouTube, o Band News FM Salvador. Ele está no ar nesta sexta-feira, dia 3 de novembro do ano de 2023, depois desse feriado, para alguns feriadão. A gente segue aqui na nossa bancada. Não estranho, não. Lorena não tá diferente, não. É Léo Souza que tá aqui com a gente. Léo, seja muito bem-vindo à bancada. Boa tarde. Obrigado, Vitor. Obrigado você aqui pela companhia, pela audiência. Vamos nessa. Boa tarde, Bahia. Maldade com Maria Lorena. Ninguém confunda, não, por favor. Mas estamos aqui nessa sexta-feira com entrevistado já, né, Vitor? Já entrevistado para falarmos um pouco sobre conjunturas locais, conjunturas internacionais. Ele que já pode receber um crachá da Band, do Boa Tarde Bahia. Professor Cláudio André, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Boa tarde, Victor. É um prazer sempre estar aqui. Uma satisfação enorme com você e com o Léo. Pela primeira vez. Pela primeira vez com o Léo aqui na bancada, né? Porque assim, se o professor Cláudio André já está uma figura bem rotineira nossa aqui, porque o professor Cláudio André, para quem não conhece, é professor de ciência política, é da Unilab. Unilab, isso, da Unilab. Então é uma pessoa que bate o papo com a gente sobre conjunturas. Coisa vai ser ano que vem, coisa vai ser 2024. Se prepare sua agenda, viu? A gente vai acertar com o Augusto um saláriozinho bacana, vai ser top, viu, professor Cláudio André? Agora, professor, pra gente começar nosso bate-papo, antes da gente ir pro cenário, por exemplo, de Argentina, que lá já tem um segundo turno batendo na porta, vamos ver aqui nosso quintal, nossa casa aqui, Salvador. A gente tá vendo essa indefinição. Robinson Almeida se coloca como nome, o PT fez plenária no último final de semana reafirmando isso, o PCdoB com Olívia, Geraldo Júnior não desiste dessa história. O que esperar dessa base governista para 2024, essa candidatura para topar de frente com Bruno Reis, que tem um favoritismo, mas apesar de ser favorito, não quer dizer que vença a eleição em outubro próximo. Não é automático, né? Não é automático. É muito importante a gente olhar, sobretudo, pelo fato que os partidos buscam criar carreiras políticas voltadas para competir nas eleições. Ou seja, os partidos preparam quadros, né, para que eles consigam, de fato, corresponder para determinados desafios dados, às vezes, em eleições daqui a 2 ou mesmo 4 anos. O que eu vejo é que a base governista, após aquele período que a gente vai chamar aqui, né, de um pós-Pellegrino, né, o PT colocou a candidatura do ex-deputado federal Nelson Pellegrino várias vezes e ali a gente tinha um padrão de competição estabelecido. Depois disso, o partido não conseguiu estrategicamente pensar quais seriam os quadros a disputar as eleições. E veja que interessante, do ponto de vista do ex-prefeito Assemineto, ele preparou Bruno Reis para ser candidato a prefeito. Né? Bruno Reis foi deputado estadual, depois foi vice-prefeito e, portanto, teve uma carreira política preparada para disputa, para uma eventual disputa municipal. A mesma coisa com o ex-governador Rui Costa. Ele foi preparado, ele foi, né, candidato a deputado federal, se tornou secretário, depois se manteve no governo e essa foi uma escolha deliberada, né? Houve uma racionalidade política. E em Salvador a gente passou um período sem entender quem era da base governista do PT em nível estadual, aquele deputado estadual ou deputado federal que de fato concentrasse o seu mandato, construísse o seu mandato de forma mais ou menos uníssona, né? Sem grandes divergências, como um candidato natural da base. E isso não aconteceu. E aí eu vejo um método para 2024. Algum nome que seja experimentado na política, né? Diferente do que aconteceu com a filiação tardia, né? De Major Denise, atualmente tenente-coronela, né? Sim. E à época pré-candidata, havia também a socióloga, minha colega de São Lázaro, né? A Vilma Reis, como pré-candidata também. E nos outros partidos, o PCdoB com a Lívia Santana, Bacelar, à época no Podemos, havia ali uma estruturação para pensar o que aconteceria em 2020. Para 2024, me parece que há dois caminhos, né? Do ponto de vista de método. Ter um nome experimentado na política e que, se possível, não haja um racha entre vários partidos. Dentro dessa perspectiva, me parece que a gente precisa observar como é que vai ficar o olhar sobre o crescimento do PT em Salvador. Eu acho que essa é a principal variável, sabe? Como é que vai ficar exatamente o partido frente a uma candidatura própria ou não. E eu vejo que esse é um debate interno que está colocado nesse momento, mas com
o nível de satisfação, né, de popularidade do prefeito Bruno Reis, de fato, ele entra na disputa como favorito à reeleição. E, obviamente, que os partidos vão aí medindo quem é que vai entrar numa disputa muito difícil. Então, de fato, se há uma expectativa maior de derrota, né, há também, portanto, a ponderação das estratégias para mitigar os impactos, né, para diminuir uma possível derrota, que é o que está colocado nesse momento. De fato, uma equação difícil de se fechar essa candidatura governista, né? Temos alguns nomes que a gente já citou aqui. Um deles, talvez mais proeminente, do vice-governador Geraldo Júnior, que é do MDB. Mas a gente tem visto aí que essa briga, essa disputa não está fácil. O PT já demarcou território. Não, nós temos aqui Robinson Almeida, o PCdoB não, nós temos aqui Olívia Santana. Como fechar essa conta e, num eventual cenário de Geraldo Júnior, do MDB, acredita que o setor mais ligado à esquerda vai ter o mesmo engajamento? Por exemplo, por outro lado, o Geraldo Júnior já pode se comunicar com outros públicos para além da esquerda. Essa Sim. Conta também é complexa, né? A gente depende de muita pesquisa de opinião para a gente ir olhando algumas coisas. Mas, repare, Léo, me parece, eu trabalho isso no campo da hipótese, que a gente tem um eleitorado soteropolitano, o eleitorado comum da cidade, ele inclina mais ao centro, certo? Então, isso, inclusive, é visível diante da perspectiva que a gente percebe que o PT vai muito melhor em nível nacional e estadual e não consegue colocar uma liderança política que capture esse eleitorado. Que foi da última vez que o professor esteve aqui e nos mostrou os dados das votações para estadual, para governador e para presidente. O PT geralmente tem uma excelente, ou o PT o aliado, tem uma excelente votação na capital. Quando vai para a eleição para prefeito, o cenário é totalmente diferente. Sim, essa tende tese... a minguar, né? O PT nunca governou Salvador, né? Não, nunca governou. Nunca. Então, o que é que ocorre? Vamos comparar 2018 com 2020. 2018, o Rui teve 75%, né? Aproximadamente 75%. E depois, em 2020, a Major Denise teve cerca de 18%, 18% a 20%, não me lembro agora de cor, mas uma votação quase, mais, melhor dizendo, né, do que 3 vezes menos do que a votação para governador. Então, nesse cenário, me parece que Geraldo Júnior consegue, talvez, entrar numa perspectiva de dialogar com o eleitorado que não é esse petista, lulista mais raiz, né? Agora, obviamente que isso só pode ser, né, de fato, colocado como inferência com base em pesquisa de intenção de voto, com base também numa perspectiva de identificação ideológica desse eleitor, né? E, obviamente, que isso parte do pressuposto que, pensando na carreira política, na perspectiva de estratégia política, né, do vice-governador Geraldo Júnior, é interessante que ele perceba exatamente que ele teve um salto gigantesco na carreira, saindo de vereador para vice-governador, e há também aí uma escolha em talvez abrir mão, né, de um cargo tão estratégico no Estado para governar a capital. Obviamente que isso, como eu disse, né, na carreira política, o tempo todo, os partidos trabalham num mercado futuro de 4 a 8 anos. Então, me parece que tem um dos problemas colocados em Salvador é que a base governista, e sobretudo o PT, não constrói uma eleição diante daquela máxima, daquela derrota vitoriosa, né? Perdeu, mas perdeu muito bem, né? E não há isso. Vão se trocando de nomes a cada eleição e, obviamente, que isso impacta diretamente na disputa seguinte. Esse perdeu muito bem, só me lembra a Feira de Santana, no caso de Zé Neto, né? Porque Sim. assim, eu chamo o Zé Neto, ele reta comigo de cavalo paraguaio, porque ele começa bem, depois desanda. E aí, ganhou no primeiro e perdeu no segundo em feira, mas o pessoal fala, perdeu, mas perdeu bem. É a mesma coisa de Alcemir Neto agora, né? Perdeu, mas perdeu bem, foi pro segundo turno, levou... Não perdeu, gente, não perdeu bem, perdeu. Perder feio e perder bonito, né? Tem perdeu negócio... por uma margem mínima, né? Agora, é interessante porque se a gente pegar o padrão de votação nos pequenos e médios municípios, em geral, alguém que está duelando com o grupo governista, ou seja, alguém da oposição, às vezes já foi prefeito, já foi candidato. Então, a testagem, do ponto de vista da preferência do voto, é diferente. Então, fica toda eleição parecendo que há ali um cumprir de tabela, né, e as coisas vão sendo feitas de maneira tardia, sem que haja uma candidatura, de fato, né, natural.
Então, eu vejo que esse é o grande desafio. Como é que a base governista, né, do governador Jerônimo Rodrigues vai olhar para 2024 modulando um padrão de competição para 2028? Agora, do ponto de vista, né, do Palácio de Ondina e da governadoria, o governador teve 35%. Interessa a ele, do ponto de vista pragmático, manter e elevar a sua base eleitoral na capital. Sabe o que eu acho também do governador? A gente que está batendo um papo aqui, você que sintonizou agora, a gente está conversando com o professor Cláudio André, eu e Léo Souza aqui na bancada do Boa Tarde Bahia hoje, nessa sexta-feira. Maria Lorena está de folga hoje, mas segunda ela está aqui com a gente. Eu brinco também o seguinte, é questão de honra para o governador que Marta Rodrigues, vereadora do PT, que é pré-candidata à reeleição, tem uma votação pujante na capital. Muita gente não sabe, mas Marta Rodrigues é irmã do governador Jerônimo Rodrigues. E, por exemplo, ele sepultou qualquer possibilidade de Marta ser candidata em outro cargo, porque legalmente falando ela não pode mais sair da cadeira, a não ser que ela, acho que ela está como a quinta suplente na cadeira da Câmara Federal, a não ser que ela consiga essa cadeira de deputada federal, mas 5 suplentes é muito difícil. Muito então, difícil. Assim, ela engessou qualquer possibilidade nos próximos anos de Marta subir. Mas Marta tem que ter uma postura pujante, a mesma coisa. Jerônimo repetir essa votação aí de 35% do seu candidato da sua base, no mínimo, aqui na capital. Sim, sim. E dentro dessa estratégia, obviamente que para o governador, né, Vitor, Léo, a gente tem que pensar que na perspectiva dele, o resultado que foi, né, obtido nas urnas em 2022 não foi tão bacana do ponto de vista dos maiores municípios da Bahia, né? Foi um resultado insatisfatório. Então, obviamente que o radar do PT e do governador passa exatamente pela perspectiva de aumentar o seu eleitorado, até porque a disputa com a Semineto no segundo turno não foi tão distante assim, né? O resultado mostrou que a vitória do governador se deu ali numa margem competitiva, né? Não foi uma margem tão aberta. Não assim. Perdeu feio, como a gente estava falando agora, não né? Perdeu feio. Então, é necessário que haja uma tática eleitoral, obviamente, que consiga olhar para as grandes cidades e que haja, de fato, uma competição. Sobre Salvador, também tem um ponto que me chama muito a atenção. Que projeto se tem para a cidade? Quando você tem um grupo político que está na oposição, ele também precisa ocupar espaços, diálogos com a sociedade civil. E me parece que o PT, às vezes, fica acanhado nessa perspectiva de pensar o seguinte: eu tenho que ter uma tática aqui que vai ser dialogar com a cidade, propor, criticar, e de forma programática, né? Pensando naquela disputa de ideias, né? de propostas. E a outra é a tática eleitoral. E eu me refiro a isso porque, obviamente, que é necessário entender qual é a diferença de projeto que o partido tem a oferecer para Salvador. E isso vale também para o vice-governador. Eu vejo que ainda há uma dificuldade de se colocar, né? E talvez isso explique a vontade da base aliada do governador Jerônimo em definir logo quem é esse pré-candidato ou pré-candidata, porque, de fato, a gente tem uma situação que é de uma oposição que parece que não está, né, ali em diálogo com a base governista no município. Vitor já deu uma palhinha aí sobre Feira de Santana. Vamos sair um pouquinho de Salvador para falar das outras duas maiores cidades aqui da Bahia, depois da capital. Feira e Conquista. Feira a gente pode ter uma nova batalha do Zés aí, né? Zé Neto, Zé Ronaldo. O que é que a gente pode esperar? Uma batalha épica, né? De final de série, né? Porque os dois chegam num momento opostos, né? Zé Ronaldo já com uma grande carreira política ligada à cidade, né? Com vários mandatos como prefeito e dentro de um grupo dominante. Ao mesmo tempo, há um sentimento ali amargo dele não ter sido candidato a vice-governador na chapa de Assemineto e de ter sido candidato a governador na eleição de 2018 e perdido feio, né? Perdeu feio. Jogado aos leões. Jogado aos leões. Então, como foi a Alice em 16 aqui em Salvador? Exatamente. Inclusive com a mesma margem. Com a mesma margem, isso. Então agora, né, me parece que ele busca, diante de uma perspectiva muito negativa, né, do atual prefeito, que é Martins, de ser o candidato para buscar ali estabilizar a força do grupo.
do ponto de vista de Zé Neto, ele vai para a quarta ou Acho que quinta é a candidatura. Quinta ou é a sexta vez que ele vai tentar um negócio desse. E Eu acho que desde a redemocratização pra cá, acho que só teve uma eleição que o Zé Neto não foi candidato a prefeito de Feira, se eu não me engano. então, assim, tanto do ponto de vista ali de construção política, partidária, como liderança, de fato, é um momento único. Qual é o grande diferencial no cenário? Ele sai da eleição de 2020 com um sentimento também amargo, porque venceu no primeiro turno, perdeu no segundo de virada, mas com uma votação histórica obtida no município. Então, me parece que, a depender das alianças, da tática eleitoral, do pragmatismo, das forças que podem estar unidas em torno do seu nome, ele entra com grande chance de polarizar, em especial porque na ciência política a gente sabe que é quase um padrão, né? Governos muito mal avaliados, eles têm dificuldade de reeleição e de fazer o sucessor, né? Então, esse é um cenário, me parece, de uma avaliação negativa crescente, mas também depende das pesquisas, né, de opinião, e isso pode, de fato, ter ali um embate gigantesco, sendo uma cidade com segundo turno. O caso de Conquista também é interessante porque... Foi a mesma receita de bolo. Ganhou no primeiro e perdeu no segundo, 2020. Mas eles vêm revezando, há uma trindade ali, né? Que vai revezando as candidaturas, né? Guilherme, Zé Raimundo... E Valdenor? Não, Valdenor não. Valdenor deve vir foi agora, candidata. Né? Não, a primeira vez que eu acho que o Valdenor é candidato. A primeira? Eu acho que é a primeira só vez. Foi para federal. Só para federal. Então, esse grupo político de Conquista me parece que é um cenário também de que vai buscar na rejeição da prefeita, que infelizmente se tornou... foi eleita vice, né? E, infelizmente, pela morte do prefeito Ezen Guzmão, ela assumiu a cadeira e me parece que é um nome que não tem uma vasta passagem na política local. Né? É uma empresária com trânsito na cidade, na sociedade conquistense, mas sem necessariamente ter ali uma carreira política constituída. Então, é um grande teste nas urnas, né, que vai se colocar numa cidade que tem tido um realinhamento eleitoral. Uma cidade que, historicamente, foi um bastião do PT, do ponto de vista nacional e estadual, e na política municipal. O PT governou durante vários mandatos, com Guilherme, né, e Zé Raimundo. E me parece que nesse cenário, né, que está colocado, a gente tem visto lá os resultados com um eleitorado que, de fato, tem tido uma inclinação mais à direita. Então, é um grande teste para o PT. Se fosse fazer uma escala, né, eu entendo que as chances em Feira parecem ser maiores do que em Conquista. Mas isso, obviamente, depende de entender essa performance da atual prefeita Sheila Lemos. E só para pincelar, em Feira você tem um terceiro elemento na disputa, que é o Pablo Roberto do PSDB, que pode despontar a ser uma zebra. E em Conquista você também tem um terceiro elemento, que é a vereadora Lúcia Rocha, do MDB, que também sacode a roseira, como a gente costuma dizer, na parte eleitoral. Mas vamos fazer uma análise rápida. A gente está nos nossos minutinhos, assim, os 10 minutos finais do nosso programa aqui na tela, da Band. Tem uma eleição mais próxima, segundo turno da Argentina. No próximo dia 19 de novembro, a gente vai ter lá a disputa de Javier Milei contra Sérgio Massa, que Milei, que parecia ser como se fosse uma espécie de ACM Neto lá, que todo mundo dizia que ia ganhar, as pesquisas davam ele apontando, e a única que deu Massa na frente foi a Atlas, que foi a mesma que deu aqui em Salvador. Olha ela aí de novo. Montou um cenário diferente e realmente Massa saiu na frente de Milei na disputa. O que é que mexe na geopolítica da América Latina, principalmente da América do Sul, professor? O que é que impacta e por que a gente tem que acompanhar de perto o que vai acontecer na Argentina nessa eleição, nesse segundo turno? Perfeito, Vitor. A gente tem um cenário continental colocado em torno do crescimento das lideranças de extrema-direita. O caso de Bolsonaro no Brasil, né? Já tivemos outras candidaturas ultraliberais, né? De inclinação autoritária, inclusive, né? Em outros cenários, como na Bolívia. Tivemos agora um cenário de violência política extrema lá no Equador, né? Com a morte de um dos candidatos. Então, é interessante perceber que, no caso, importante destacar a vitória de um neoliberal também no Uruguai, né? Na eleição passada. Então, a gente tem um cenário posto de crescimento da extrema-direita no mundo afora. Mas, nesse caso, pensando no cenário argentino, a gente tem um esgotamento de projeto político por parte do campo da direita e do campo da centro-esquerda, né, vinculado ao peronismo.
que o peronismo é uma grande frente, né, voltada ali para a centro-esquerda com vários partidos, e nessa atuação de frente, diante de um sistema político inclusive diferente, né, o sistema político argentino, por exemplo, ele pode eleger um presidente no primeiro turno com 40% dos votos, desde que haja uma diferença de 10 pontos percentuais, né, para o segundo colocado. Então, é um cenário muito difícil, primeiro, porque há esse esgotamento do grupo governista e houve um esgotamento do grupo do Macri, né? Do ex-presidente Maurício Macri, A Patrícia, né, que era lançou a candidata. Patrícia Bullrich, e neste cenário acende um candidato nos moldes de Bolsonaro, contra o sistema político, contra o Banco Central, contra a ordem econômica, né, estabelecida, dizendo que, inclusive, poderia acabar com a moeda, né, acabar com o peso argentino, trazendo soluções, entre aspas, distópicas para o mundo democrático, né? Ele, inclusive, chama o sistema chamava, agora, nessa última semana para cá, a gente tem uma mudança, que já eu falo, que é o seguinte, a crítica que ele fez foi antissistema, e agora, com o resultado do primeiro turno, ele se manteve com a mesma margem das primárias, das prévias argentinas, ou seja, ficou na casa dos 30%. No entanto, o desempenho de Patrícia Bullrich foi tão surpreendente que, de fato, né, a gente tem um cenário mais inclinado para a sua vitória. Mas aí tem um fator que deixa tudo em aberto, né? Primeiro, nessa semana... nos últimos dias, a gente tem observado que Javier Milei tem tido um discurso, né, paz e amor. Inclusive, ele fez, quando ele aceitou, a partir do anúncio da Patrícia, né? da aliança dele com Patrícia, ele postou um leão fofo, assim, abraçado a uma pata, enfim. Então, aquilo ali já demonstrou, né, que ele vai encarar uma estratégia eleitoral. Não, e as condições de Patrícia eram... continuar com a proibição da venda de armas, não fechar, não parar a relação que tem com o Brasil. E a gente estava até brincando mais cedo na redação, falando assim, Milei vai ter que nascer de novo, porque é tudo Sim. que ele pega ao contrário, né? Aquela máxima isso. de caminhar para o centro, né? Isso. E, obviamente, com o apoio, né, da força de Macri, do partido de Macri, embora, e aí vem o fator surpresa dessa eleição. Há uma inclinação muito forte da esquerda argentina em torno do nacionalismo. O peronismo é nacionalista. Então, esse fator de proteção nacional, de defesa patriótica, obviamente que mobiliza os eleitores de centro. Então, o grande desafio para a gente perceber nos próximos dias é em que medida as pesquisas tendem a apontar a transferência de votos, né, da terceira colocada, né, para o Javier Milei. Esse é o grande desafio. E, obviamente, que a estratégia de Sérgio Massa tem sido mostrar o perigo nacional que o Javier Milei representa, né? De quebra de acordos, de isolamento político, isolamento geopolítico em relação à ONU, em relação ao próprio Mercosul. O que quase aconteceu com o Brasil, né? Isso, exatamente. Ele segue uma linha bolsonarista, mas ali, obviamente, que é adaptada ao nacionalismo argentino e a determinadas pautas que, nesse momento, são muito mais sensíveis, porque apesar da crise político-institucional de 2018, né, a gente tinha tido impeachment, a prisão de Lula, que liderava as pesquisas. O caso da Argentina é de uma crise econômica quase que com um sentimento infinito, né? Então, você tem décadas de crise econômica que afeta a classe média urbana. A gente... olha para os anos 2000 e vê o empobrecimento de uma classe média, né? A gente sabe que o mais difícil é o rico ficar pobre, mas uma classe média perder renda e, de fato, entrar na pobreza, isso é muito doloroso do ponto de vista intersubjetivo. Então, esse é o grande desafio. Como é que a cabeça do eleitorado argentino vai, nesse momento, funcionar diante de um sentimento que pende, né, para o patriotismo, para o nacionalismo, mas obviamente que há também colocado em questão alguém que ofereça um discurso de mudança, de ruptura, né? Um discurso mais distópico do ponto de vista de apresentar, mesmo que retoricamente, uma solução para o país. Vamos acompanhar. Estamos chegando à reta final aqui do nosso programa, mas dá tempo da gente fazer uma pequena pílula, professor, de outro assunto da política internacional também, a guerra entre Israel e o Hamas. O que é que a gente pode pincelar também? A atuação do Brasil tem tido uma atuação até de protagonismo, né, inclusive.
O que é que a gente pode pincelar? O que é que afeta também o cenário Sim. político local e a geopolítica também? Léo, essa é uma questão muito sensível, né? Dói quando a gente racionaliza e bota o coração, vê crianças palestinas, crianças israelenses. É um cenário muito difícil, esgarçado. A posição do Brasil, ela é altiva, né? Ela dialoga com os dois lados. Essa posição, ela está dada na política externa brasileira há bastante tempo. Veja que o Brasil apresentou uma estratégia, por exemplo, de não radicalizar a condenação do Hamas, exatamente para abrir um diálogo ali com o grupo e, obviamente, com outros países do mundo árabe, ao mesmo tempo que reconhece o Estado israelense. Em nenhum momento o Brasil diverge dessa posição e isso se aproxima da posição internacional de grandes players do mundo. A necessidade de ter um Estado palestino. Ponto. E isso não quer dizer que vai haver a eliminação do Estado, né, de Israel. Então, a posição do Brasil ela é interessante. Tivemos, nesse momento, um protagonismo ainda maior, porque na presidência rotatória do Conselho de Segurança, o Brasil ocupa esse espaço e já deve estar saindo nas próximas semanas, né? E, nesse momento, eu vejo que o Brasil deve continuar no diálogo pelo cessar-fogo. Eu vejo que a posição do Brasil deve ser, obviamente, do resguardo humanitário dentro da faixa de Gaza. E essa é uma posição mais interessante, que não quer dizer em nenhum momento esgarçar as relações com Israel, com a OTAN e com os Estados Unidos. Agora, do ponto de vista do que a gente tem percebido, é uma catástrofe, sabe? A gente tem, por uma questão sociodemográfica, uma população de menor idade dentro da faixa de Gaza. Então, esses bombardeios, né, que têm sido consecutivos, Hamas continua bombardeando Tel Aviv, continua mandando mísseis, mas obviamente que o sistema de defesa israelense faz com que a gente não tenha uma catástrofe, né, terrorista dentro do Estado israelense. No entanto, a força contrária, né, a força inversa de Israel contra a faixa de Gaza é enorme e os bombardeios vão se seguindo dentro de uma catástrofe que envolve, inclusive, a diminuição da passagem, né, dos caminhões com mantimentos e com recursos para conseguir, de fato, resguardar a vida. Então, é um cenário muito difícil, mas vejo que o Brasil é uma força muito importante para, dentro do Conselho de Segurança da ONU, conseguir fazer força pelo diálogo e pelo cessar-fogo. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite e espero que aceite os próximos também, que vai ter 2024 aí. Obrigado. Sempre colocando na agenda, é sempre a satisfação de estar aqui com vocês. Pois é, a gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, a gente continua na Rádio Band News FM, meu amigo aqui, ó, Léo Souza, eu já vou me dar um sextou a partir de agora. Léo Souza toca o nosso barquinho aí até 3 da tarde, atualizando você das notícias factuais. Forte abraço. Vamos juntos na rádio. Pequeno intervalo, daqui a pouco a gente continua a nossa rádio. Boa sexta-feira e bom final de semana, né? Bom final de semana. Segunda-feira, 2 da tarde, estaremos aqui firmes e fortes. Forte abraço. Tchau, tchau.